Salmo de número 37. Livro de Salmos, Salmo de número 37. Eu vou ler, você me acompanha na leitura, que diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como o sol, como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Existem algumas palavras-chave nesses textos que nós acabamos de ler. Existem palavras que são imperativos diante do Senhor. Confia, agrada-te, entrega e descansa. O texto nos ensina exatamente a confiar no Senhor. O salmista nos diz que devemos então se agradar de Deus, entregar o nosso caminho ao Senhor e descansar na vontade dEle. Hoje nós estamos cultuando a esse Deus, celebrando ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso eu queria iniciar esse momento tão especial, dizendo da parte de Deus para a sua vida: confia, agrada-te, entrega o teu caminho e descansa no Senhor. Vamos orar? Convido você a ficar de pé, aqueles também que estão em casa, que possam adorar ao Senhor conosco. Pai, nós te louvamos, queremos, ó Deus, te bendizer, queremos, ó Deus, te glorificar, queremos, ó Deus, rogar a Ti para que o Senhor possa fazer conforme a Tua vontade nas nossas vidas. Abençoa, Deus, o louvor, a palavra que vai ser ministrada, ó Deus, e tudo possa ser conforme a Tua vontade. Queremos sentir a Tua presença, Senhor, nas nossas vidas. Fala aos nossos corações e o Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Se puder sentar, eu convido o louvor para nós adorarmos ao Senhor. Amém. A graça e a paz do Senhor, igreja. Amém? Eu convido você nessa noite a louvar a esse Deus. Eu aqui pensando, né? O pastor acabou de falar que a gente tem que confiar, entregar. O que mais? Descansar. É tão bom, né? A gente ouvir quando tá tudo bem, né? Quando não tem Covid, né? Quando a gente não tem nenhum problema. Mas é a promessa de Deus nas nossas vidas. E a gente verdadeiramente tem que confiar nesse Deus, porque Ele tem nos guardado, Ele tem nos livrado, Ele tem nos dado força, não é verdade? Ele tem estado conosco. Apesar de tudo estar tão difícil, negativo, né? As circunstâncias, os problemas, as expectativas na TV, né? A gente liga e lá só está aumentando. Mas o nosso Deus, meu amado, Ele cuida de mim, cuida de você. Então, nessa noite, eu convido você a se colocar de pé e a louvar a esse Deus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Louve comigo. Jesus, em Tua presença, reunidos aqui com toda alegria, no seu coração, meu amado, aproveita esse momento que você tem. Aleluia. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, Contemplamos Sua face e rendemos-nos a Ti.
Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Novamente, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha E cada dia brilha mais. Oh, aleluia! Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Só a igreja, o véu. O véu que separava Já não separa mais. Estamos nós aqui. Oh, Jesus, como é bom te adorar, Deus. Porque dele e por ele, Senhor, para ele são todas as coisas. Porque a ele a glória, a ele o louvor, a ele a exaltação. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todos. Adore, meu amado, adore a esse Deus, declare com toda força. Porque dele, por ele, por ele, para ele são todas as coisas. Novamente, porque dele, por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus.
insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profunda riqueza, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, Jesus. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém. Toda glória, a Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém. Oh, Jesus, a Ti a honra, a glória, o louvor, a adoração, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo Teu cuidado maravilhoso, Deus, porque Tu és grande, Tu és muito digno, Deus, de ser louvado. Aleluia. Grande Oh, Senhor. é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Digno de louvores. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o Teu nome engrandecer a Ti
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Abra sua boca, meu amado, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tu és o nosso Rei, Jesus. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de louvor, de toda adoração, de todo louvor. Aleluia, Deus, nós te agradecemos, Pai. Amém. Eu queria convidar você, então, em nome de Jesus, a um momento de louvor, em adoração, em oração ao Senhor, em nome de Jesus. Fecha teus olhos. Vamos orar nesse momento por aqueles que estão enfermos. Vamos orar pelas nossas famílias. Vamos orar para que a vontade do Senhor seja feita em nós, para que Deus possa estar a nos proteger, a nos guardar. Ore ao Senhor nesse momento. Oh, aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome. Queremos, ó Deus, clamar a Ti. Queremos, ó Deus, rogar a Ti, ó Pai, nesse momento. Queremos, ó Deus, orar por aqueles que são, ó Pai, desta igreja, que estão, ó Deus, adoecidos. Queremos clamar a Ti, Senhor, para que, ó Deus, o Senhor possa os curar, para que o Senhor os possa, Senhor, ó Deus, renovar as suas forças. Queremos Te agradecer, Senhor, pela Tua proteção. Queremos, ó Deus, Te agradecer porque o Senhor tem estado conosco até esse momento. Queremos, ó Deus, orar por todos aqueles que se acham investidos de autoridade, pelos governantes, ó Deus, tanto municipais quanto, Senhor, ó Deus, federais, para que o Senhor possa, ó Deus, através destes, ó Deus, também fazer com que essa pandemia possa ser sanada. Queremos, ó Deus, rogar a Ti, Senhor, pelo suprir das necessidades, mas também, Senhor, queremos, ó Pai, nesse momento, rogar a Ti, para que o Senhor possa falar aos nossos corações, para que o Senhor possa tocar nas nossas vidas, para que o Senhor possa renovar a nossa história, para que o Senhor possa nos dar o renovo, para que o Senhor possa nos fazer viver para Ti, glorificar a Ti. Renova, ó Deus, as forças, dá novas estratégias, nos faz entender, ó Deus, o movimento que o Senhor tem feito na história. É o Senhor que tem ferido a terra, é o Senhor que tem tocado. Queremos, ó Deus, pedir, faz-nos, ó Deus, em nome de Jesus, olhar para Ti, ó Pai. A Tua palavra diz que se o meu povo clamar, que se o meu povo se arrepender, então eu ouvirei dos céus e sararei a terra. Clamamos a esse que pode operar, que pode fazer, que pode curar, que pode fazer, a este que pode fazer todas as coisas.
A Ti clamamos, ó Deus, para que o Senhor possa curar, sarar as nossas vidas, sarar a nossa terra. Oh Deus, queremos clamar mais a Ti, Senhor. Queremos depender mais de Ti, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que convence o homem, que troca o coração de pedra. Ó Deus, em todo esse movimento, o Senhor tem, ó Deus, com a intencionalidade de nos levar a alcançar nossas novas vidas. Queremos Te adorar, Senhor. Queremos Te adorar, Senhor. Queremos Te bendizer, Senhor. Adore ao Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Queremos o Teu nome engrandecer Louvado seja o Teu nome, Senhor. e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Oh, aleluia. Pois Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E ser. glória, glória, glória seja o Teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Queremos saudar mais uma vez a todos. Sejam bem-vindos para a glória do Senhor nesse nosso momento de celebração, de adoração e de culto a Deus. Queremos também celebrar ao Senhor e adorá-lo nesse momento com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Você que está em casa também poderá estar fazendo através do seu próprio celular, com o seu Pix, com sua transferência. Fique à vontade. E se você trouxe hoje, você tem então a oportunidade de estar adorando ao Senhor também. Enquanto isso, vamos louvar ao Senhor para a glória de Deus. Deus, nós te louvamos, queremos, ó Pai, nesse momento te louvar, te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. E queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor possa nos abençoar sobremodo, com medidas, ó Deus, ainda maiores. Sabemos que a pandemia, Senhor, tem nos, ó Deus, travado, sabemos que a pandemia tem nos feito, Senhor, cada vez mais, ó Deus, apertados. Mas na área da finança, Senhor, nós queremos rogar a Ti, Senhor, ó Deus, a bênção, ó Deus, para que o Senhor possa estar a nos suprir em todas as nossas necessidades e nos abençoar, gerando-nos oportunidade para a glória do Teu nome. É assim que nós te louvamos, ó Deus. Te agradecemos porque o Senhor tem estado conosco para a glória de Deus. Amém? Poder sentar, em nome de Jesus. Irmãos, antes de ministrar a palavra, eu queria apenas dar já alguns avisos de maneira bem prática. Hoje estamos cultuando e nesse domingo se encerra praticamente mais um dos decretos e ainda não temos a convicção de que se será liberado o próximo final de semana. Contanto, nós estamos nos programando para que domingo possamos estar com os nossos 2 cultos reunidos, tanto às 10 horas quanto às 17 horas, para a glória de Deus. Durante a semana, nós temos então nossos momentos com os grupos pequenos. Nas quartas-feiras, estamos com o estudo do livro de Efésios,
temos um momento de oração e um compartilhar da palavra, e eu incentivo você, venha estudar a palavra e venha orar também para a glória do Senhor. Se algo mudar, se alguma novidade, que a gente vive agora de novidade em novidade, né? Se alguma novidade acontecer, estaremos então comunicando aos irmãos através do WhatsApp, das redes sociais, e que você possa estar atento na participação e possamos então estar cultuando ao Senhor para a glória de Deus. Temos feito atendimentos pastorais, temos visitado. Se você tem essa necessidade, nos procure, vamos estar marcando, e temos recebido pessoas, e se você tem a coragem de nos receber, nós iremos tomar um café na sua casa. Se você quer ir na minha, a gente recebe você na minha, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Hoje, por alguns motivos excepcionais, quem vai estar ministrando a palavra será o pastor Douglas, e eu queria já orar por ele, e também orar, aproveitando por Cuité, né? Nós estamos ali com a congregação em Cuité, e ele estará, em nome de Jesus, estando à frente desse trabalho, orando para que a vontade do Senhor seja feita na vida dele. Mas antes de orar por ele e por Cuité, eu queria orar pelas crianças. Venha cá, as crianças que aqui se encontram, em nome de Jesus. Vamos orar por elas? Pai, nós te louvamos, queremos, ó Deus, colocar a vida dessas crianças em tuas mãos, rogamos a ti, Senhor, que a tua bênção esteja sobre a vida delas, abençoa a salinha, os professores, e que o Senhor seja exaltado e glorificado na vida destes, em nome de Jesus. Amém. Procura ali o professor. Muito bem. Vamos orar pela vida de Douglas. Pai, nós queremos nesse momento, ó Deus, orar pela vida do teu filho. Rogamos a ti, Senhor, a bênção do Senhor, ó Deus, da administração da tua palavra. Queremos, ó Deus, rogar a ti também pela cidade de Cuité de Mamanguape, pela igreja ali, Senhor, estabelecida. Rogamos a bênção do Senhor e a vontade do Senhor sobre aquele lugar. Protege aquelas vidas que congregam naquela igreja. Rogamos a ti, Senhor, temos pedido a direção do Senhor sobre a vida destes. Que o teu nome seja glorificado, ó Deus, e ele seja extremamente abençoado para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Fica à vontade. Deixa eu pegar o microfone. Irmãos, graça e paz. Amém? Saudade, né? Vendo aí os irmãos novamente. Matando um pouquinho das saudades aqui com vocês. Amém? Vamos ouvir um pouco da palavra do Senhor. Vamos dar continuidade a esse momento de culto, de celebração. Antes da gente orar pela palavra, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos 73. Salmo 73, melhor dizendo. Quando você estiver com a sua Bíblia aberta, sinalize para mim, para saber que você encontrou, para a gente poder iniciar a palavra dessa noite. Amém? Salmo de número 73. Todos abriram? Muito bem. Deixe sua Bíblia aberta, escute um pouquinho o que eu tenho para lhe dizer. À guisa de introdução dessa palavra, eu quero trazer algumas informações. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, em 31 de dezembro de 2019, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela foi alertada sobre vários casos de pneumonia numa cidade chamada Wuhan, na República Popular da China. Tratava-se de uma nova cepa do coronavírus, que não havia sido identificada antes em seres humanos. Uma semana depois, no dia 7 de janeiro de 2020,
Som. Uma semana depois, em 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas confirmaram que haviam identificado um novo tipo de coronavírus. Daí por diante, a história por nós é bem conhecida. Nós tivemos de enfrentar, desde essa época de 2019, a maior crise dos nossos tempos. Som? Oi. Vamos ver como é que eu me viro aqui. A partir de então, irmãos, que foi descoberta essa nova cepa, esse novo coronavírus, que até então não era identificado em seres humanos, nós conhecemos bem essa história e nós entramos na maior crise sanitária já vista em nossa geração. O que passamos a ouvir desde então foi momentos e palavras de incerteza. Nós passamos a ver o caos que ocorreu no mundo, pessoas amedrontadas, líderes mundiais tentando afirmar que sabiam alguma coisa, que tinham alguma convicção, quando na verdade nada sabiam. Muita confusão, incerteza, medo, pânico, impotência do ser humano diante de um inimigo que sequer podia ser visto a olho nu. E durante esse tempo de 2019 até aqui, não foram só notícias ruins que nós enfrentamos. Diante de toda essa confusão, diante de todo esse panorama, a igreja foi envolvida também nesse caos que ocorreu no mundo. As pessoas precisavam ouvir pelo menos Deus está no controle, Deus continua a governar, Deus reina, Deus não perdeu o controle das coisas, mas, infelizmente, por causa de muitas circunstâncias, muitos de nós tivemos tanto medo e tanto pânico e tanta insegurança quanto os demais que sequer conheciam o nome do Senhor. De 2019 para cá, tivemos diversas coisas que mudaram, diversas circunstâncias, como um mar de incertezas que vinha e abalava todo mundo, e depois vinha uma notícia boa, algum método que poderia resolver, algum método que poderia tratar, e os nossos corações, a segurança e insegurança, ficou o tempo todo batendo na nossa porta. Durante todo esse tempo, não só motivo para pânico e incerteza nós tivemos a oportunidade também de cuidar uns dos outros, de valorizar o culto, de valorizar a comunhão, mas como numa prova de fé, como numa coisa que ocorre na nossa geração e nossa fé é provada, com certeza muitos de nós chegaram até aqui no dia de hoje com sua fé bem mais fortalecida, mas, infelizmente, muitos de nós nos revelamos tão amedrontados e tão sem confiança nessa palavra que nós tanto falamos, que é nossa regra de fé e prática. O texto que eu quero trazer nessa noite é o texto que mostra também um mar de dúvidas que navegou um homem chamado Asaf, nosso irmão na fé, um músico do tempo bíblico e do tempo antigo. O Salmo 73 vai mostrar que a nossa semelhança, Asaf também enfrentou uma dura e grande prova na sua fé. O motivo das dúvidas e o motivo da prova de fé, aquilo que inquietou o coração de Asaf, não foi a pandemia como nós estamos enfrentando. Isso é um desafio para a nossa geração. O desafio de Asaf foi outro. A prova de fé de Asaf foi outra. Foi, na verdade, a prosperidade dos ímpios. Foi ele visualizar que, apesar de Deus ser um Deus justo, um Deus que não tolera pecado, mentira, a impiedade, Asaf olhou para a vida dos ímpios e viu que parecia que Deus estava dormindo.
Asaf navegou em várias dúvidas, e nós vamos ver através desse salmo até onde nós conseguirmos chegar, porque eu estou cronometrando aqui para não falar muito. Nós vamos ver e aprender com Asaf o que foi que ele passou, quais foram as suas dúvidas, o que se chegou ao seu coração, que abalou a sua fé e como foi que ele recobrou a consciência e terminou essa prova de fé sendo, na verdade, aprovado. Eu quero convidar você, agora comigo, a irmos lendo o Salmo 73. Versículo 1 do Salmo 73, Asaf faz uma afirmação. Ele diz: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Para início de conversa, para iniciar o Salmo, vamos iniciar já com uma convicção. Vamos iniciar já com uma certeza. Vamos iniciar já com uma afirmação categórica. Deus é bom para Israel e Deus é bom para os puros de coração. Lembra da pandemia? Lembra que foi em 2019 que começou? Quantas circunstâncias já passaram? Quantos entes queridos, alguns de nós tivemos que nos despedir? Quantas pessoas nós tivemos que consolar? Pare e pense. De dezembro de 2019 a 12 de junho de 2021, 11 de junho de 2021, pare e pense. Qual é a sua convicção a respeito da pessoa de Deus? Qual é a sua convicção a respeito da pessoa de Deus? Você consegue fazer essa afirmação que Asaf fez? Deus é bom para Israel, Deus é bom para o seu povo. Você consegue fazer essa afirmação? Lembra o que Michele falou aqui na ministração? Tantas circunstâncias, tantas situações, boas, más, umas piores, mas o balanço que você faz disso tudo, não acerca das circunstâncias, mas acerca de Deus. Você consegue fazer essa afirmação? Deus é bom para o seu povo, amém? Você consegue fazer essa afirmação? Vamos repetir comigo? Deus é bom para o seu povo. Deus é bom para o seu povo. Asaf começa assim. Mas, apesar de ele fazer essa afirmação, Asaf agora, ele vai falar do que o inquietou. Ele vai abrir o coração e no versículo 2 ele vai dizer: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Asaf abre o coração. Eu amo a Bíblia, eu amo as Escrituras, porque ela traz para nós histórias inspiradas pelo Espírito Santo de pessoas como eu e você. Às vezes a gente não tem coragem de abrir o nosso coração e dizer: eu senti inveja da vida do ímpio. Às vezes a gente não tem a coragem de dizer: eu fui covarde nisso, eu falhei nessa prova, eu fraquejei na caminhada, eu tive oportunidades riquíssimas de testemunhar o amor de Deus, mas eu fraquejei. Asaf aqui não tem nenhuma enrolação. Ele diz: quanto a mim, está falando dele, os meus pés quase tropeçaram e por pouco não escorreguei, pois eu tive inveja. Eu tive inveja dos arrogantes quando eu vi a prosperidade desses ímpios. Asaf agora começa a dizer que por um momento, ou por vários momentos, ele começa a olhar com os olhos humanos, e apenas com os olhos humanos. Agora, e ele começa a ver que os ímpios parecem que só prosperam. Aqueles que cometem injustiça parece que são cada vez mais beneficiados pela vida. E isso na vida de alguém que conhece a Deus e sabe que Deus é um Deus de justiça, isso não bate muito bem, a conta não fecha.
A conta não fecha a gente olhar para o livro de Jó e ver que o próprio Deus afirma que ele é um homem reto, que se desvia do caminho do mal, e acontecer toda aquela tragédia sobre a vida de Jó. Se a gente for parar para pensar em causa e efeito, e no que Deus podia fazer, a conta não fecha na nossa mente. E Asaf começa a dizer: os meus pés quase tropeçaram, eu tive inveja dos arrogantes e inveja dos ímpios. E agora ele vai falar dos ímpios. Perceba onde estão os olhos de Asaf agora. Ele vai descrever o que ele vê. Ele vai descrever o que ele viu acontecendo todos os dias, que trouxe ao seu coração dúvida, inquietação, agonia, porque a conta não fecha. Alguém que vive como se não conhecesse a Deus, desafiando Deus, se banhando na iniquidade e a vida ser próspera cada vez mais, não faz sentido. Preste atenção no que ele diz a partir do verso 4, falando especificamente dos ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Eles estão livres, os fardos de todos. Eles não são atingidos por doenças como outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam das más intenções. Em sua arrogância, eles ameaçam com opressão. E com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, e aumentam as suas riquezas. Para pensar. Você tem contato com as Escrituras. Você é um homem, uma mulher que vivia nas trevas. Você é um homem e uma mulher que fazia tudo o que o seu coração mandava você fazer. Para o mundo, fazer tudo o que dá na telha e fazer tudo o que o coração pede para fazer chama-se liberdade. Biblicamente, isso é escravidão. Quem faz tudo o que quer, na hora que quer, movido por instintos, é mais parecido com um animal irracional, e você vai ver isso lá na frente, do que propriamente com um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Então perceba o drama de Asaf, perceba, você é salvo, você descobre que há um caminho certo a seguir. Você descobre que há o Salmo 1, onde fala do caminho dos justos e do caminho do ímpio. Você conhece as Escrituras e você sabe que andar com Deus é andar na luz, é não andar nas trevas. Você sabe que andar com Deus é viver abandonando cada dia o pecado, abandonando o pecado não que está lá fora, mas o que está aqui. E você vê que a cada dia que você anda desse jeito, parece que as coisas apertam para você, e você olha para quem não conhece Deus e vê eles vivendo regaladamente. É conflitante, não é? É uma coisa para, às vezes a gente pensa: Senhor, o Senhor está dormindo? O livro de Abacuque começa exatamente com uma queixa. Senhor, até quando? Essa pergunta ela é recorrente na Bíblia. Sabe por quê? Porque um Deus de justiça, que olha para o mundo e vê que cada pecado agride a sua própria lei, não dá cabo disso imediatamente, isso nos faz não entender às vezes, e às vezes achar que Deus de fato está dormindo, ou está descansando. E às vezes a nossa fé, ela é desafiada por causa disso. Nós às vezes ouvimos zombaria exatamente por causa disso. No livro, a carta que Pedro escreve, ela diz exatamente isso. Os ímpios vão ficar perguntando sobre a volta de Cristo. Não volta não.
Volta não. E essas coisas abalaram o coração de Asaf. Asaf diz, é nominal, está na Bíblia, Asaf diz, eu tive inveja do caminho dos ímpios. Mas perceba que para sentir inveja do caminho dos ímpios, que para olhar para a vida do ímpio e sentir inveja daquilo, é porque, de alguma forma, a gente se desconectou muito do que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados. A Bíblia diz que nós já estamos assentados e somos abençoados nas regiões celestiais. A Bíblia nos chama de forasteiros, de peregrinos, de co-herdeiros. A Bíblia nos chama de herdeiro de uma herança que não se corrompe. Não se corrompe. A Bíblia diz que nós somos comprados não por prata, não por ouro, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Portanto, tirar os olhos dessa realidade, se desconectar dessas verdades e passar a ter inveja daquilo que é transitório, é loucura. O livro de Provérbios afirma, na construção do livro, que sábio não é aquele que tem muita inteligência ou conhecimento. O sábio é aquele que vive de acordo com aquilo que ele conhece. Aquele que rejeita o ensino do Senhor é chamado, no livro de Provérbios, já no primeiro Provérbios, chamado de louco. E Asaf se perturba a tal ponto, ele tem uma prova na sua fé a tal ponto de ele sentir inveja do caminho do ímpio e isso perturbar o seu coração. Perturbar o seu coração. Veja que ele está sendo provado. Veja que na sua geração, Asaf não vive num mosteiro, isolado do mundo, isolado das pessoas, isolado da realidade, ali só lidando com os irmãos. Não, ele vê a realidade do mundo e ele enxerga que o ímpio prospera. O ímpio prospera sim. Ele vê isso, enxerga isso com seus olhos. E isso inquieta o seu coração. Ele diz que os ímpios arrogam a si aos céus. E eles dizem, quem saberá Deus? Deus saberá, por acaso terá conhecimento o Altíssimo? Sabe o que é que essas perguntas querem dizer? É como se eles vivessem como se Deus não existisse. E essas perguntas são perguntas de um arrogante, de alguém que debocha, que diz, eu faço isso, se Deus existisse, mesmo eu estava sendo punido agora. Se Deus existisse, na verdade, eu não estaria prosperando. É assim que maquina a mente e o coração do ímpio. E Asaf olha tanto para isso, mas tanto para isso, que ele é enredado por esse pensamento. O versículo 13, Asaf faz uma afirmação muito perigosa. O versículo 13, ele disse, certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Olha só o que Asaf, ele fala aqui. É aquilo que eu falei. A gente tem contato com a palavra, com a escritura, com as verdades bíblicas e tenta guardar o coração do mal, e tenta se afastar do pecado, e tenta ter uma vida correta. Claro que não só pela nossa força, dependemos do Espírito Santo para isso. Não tente fazer isso vivendo pelas suas próprias forças, que você não consegue, tá? Então, ele vê tanto que o ímpio prospera, que ele fala assim, foi inútil eu manter meu coração puro. Trazendo para hoje, é inútil sair de casa e ir para a igreja. É inútil dobrar os joelhos e orar diante desse Deus. Sabe por quê? Porque eu estou aqui orando para o Deus. Quando eu ligo a televisão, o que é que eu vejo? O ímpio prosperando. Quando eu olho a televisão, o que é que eu vejo? A pandemia consumindo o mundo, separando famílias, gerando luto, dor, morte, tristeza no mundo.
Quando eu saio de casa e olho o panorama do mundo, eu vejo que aqueles que sempre viveram às custas da corrupção continuam vivendo uma vida cada vez mais regalada, como se nada os atingisse. E parece que a gente está ouvindo o que Asaf diz aqui. Terá conhecimento Deus? Parece que eles vivem assim e perguntam isso o tempo todo. Então Asaf faz uma afirmação muito perigosa. Certamente foi-me inútil lavar as minhas mãos na inocência e manter o meu coração puro. Às vezes você pode pensar isso também. Está adiantando de nada. Eu estou aqui, estou ouvindo ele pregar, mas eu estou só olhando para o relógio, porque eu quero ir para casa. Está adiantando de nada. Eu orar, está adiantando de nada. Buscar a Deus na palavra, está adiantando de nada. Olha o mundo como está. Mas, preste atenção. O texto continua. E ele fala, porque o ímpio prospera, mas no verso 14 ele diz que o dia inteiro ele é afligido, todas as manhãs ele é castigado. Eu vou dar um pulo para o versículo 16, porque o versículo 16 é uma afirmação da sua limitação. Asaf agora vê a realidade do ímpio, olha para dentro de si, sabe que ele sente inveja, ele não consegue coadunar essas informações e faz essa afirmação perigosa, dizendo que foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Mas ele diz no versículo 16, e quando eu tentei entender tudo isso, eu achei muito difícil para mim. Às vezes a gente quer ter resposta das coisas. Às vezes a gente afirma que sabe a resposta das coisas, a razão por que as coisas estão acontecendo. Às vezes a gente quer saber exatamente por que está acontecendo o que está acontecendo. Mas olha que lição nós precisamos aprender com esse versículo. Quando eu tentei entender tudo isso, eu achei muito difícil para mim. Lembra do livro de Jó? Que Jó faz queixas, se defende, afirma que o que ele está passando ali não é por causa do seu pecado. E há aquele diálogo inteiro no livro de Jó, até que Deus abre a boca. E quando Deus abre a boca no livro de Jó, não é para responder nenhuma das suas perguntas. É para fazer perguntas a ele. Perguntas que fazem Jó se colocar exatamente no seu lugar. Onde é que você estava quando eu criei o firmamento? Onde é, Jó, que você estava quando eu fiz isso, fiz aquilo? Todas as perguntas das quais Jó não sabia nenhuma das respostas. Então, quando Asaf disse, eu tentei entender por que as coisas são assim, eu achei isso difícil demais para mim. Ele agora está se colocando no seu lugar, e a partir do versículo 17, ele vai haver um divisor de águas aqui nesse salmo. Um divisor de águas. Para que a gente saia do mar de dúvidas, do mar de incertezas, dos pensamentos tolos da nossa mente, e comece a recobrar a consciência, a enxergar não com os olhos carnais, mas com os olhos da fé. A gente precisa fazer uma coisa. Primeiro é admitir quem nós somos, a nossa limitação. E no versículo 17, Asaf diz assim, até que eu entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Até que eu entrei no santuário de Deus e então eu compreendi o destino dos ímpios. Parece que agora as escamas vão sair dos olhos de Asaf.
O ímpio era quem prosperava, o ímpio era quem tinha vida boa, o ímpio é quem vivia em segurança, o ímpio é quem não tinha motivo para se preocupar com nada, o ímpio era alguém de quem o meu coração deveria invejar, sua forma de falar, sua forma de agir, os seus caminhos me causam inveja. Eu queria ter a vida dele, mas quando ele reconhece a sua limitação, vê que é difícil demais entender isso, e entra no santuário do Senhor, se aproxima de Deus, se chega a Deus, e aí ele vai ter aquilo que o livro de Provérbios fala, aí ele vai ter sabedoria. Ele vai ver o que os seus olhos não estavam vendo. Não subestime a vida de alguém que quer se aproximar de Deus. Nós precisamos nos aproximar de Deus cada dia mais para a gente poder discernir as coisas, discernir o momento, remir o tempo, ter uma vida que glorifica a Deus. O fato de ir para a igreja não basta. O fato de ter Bíblia não basta. O fato de ser chamado de evangélico não basta. É preciso se aproximar de Deus, de fato e de verdade. A Bíblia precisa ser algo vivida nas nossas vidas. A gente precisa chegar perto de Deus, chegar perto de Deus, chegar perto de Deus, e Ele se chegará a nós. Ou você acha que o que você já conhece da palavra, do Senhor, você acha que já basta? Não. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais lucidez você vai ter. Desde 2019 que a gente enfrenta a pandemia, mais perto de Deus, você já imaginou quantas oportunidades você vai descobrir de glorificar o seu nome, mesmo no momento de tristeza para o mundo? Meus irmãos, Deus está no controle. E é Ele que está abalando o mundo. É Ele que está fazendo com que o ímpio, o rico, o arrogante, aquele que não conhece a Deus, tenha medo de algo que ele nem sabe, nem consegue ver. Você acha que é o acaso que está abalando o mundo? Você acha que é o acaso que está fazendo tremer os poderosos? Vamos nos aproximar de Deus para discernir, entender. Você diz, quanta tristeza aconteceu no mundo. Eu te digo, quantas oportunidades de consolar Deus te deu de 2019 para cá. Não é verdade? Quanto desespero aconteceu no mundo. Eu te digo, quantas oportunidades de levar uma palavra de esperança Deus te deu. Quanto medo da morte o mundo tem e padece. Quantas oportunidades Deus nos deu de dizer o que Jesus falou: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos nos aproximar de Deus para recobrar a lucidez, para entender o tempo, o desafio da igreja. O nosso desafio não é o desafio de 500 anos atrás, não, é o de agora. Quais são os desafios nossos? O que é que está abalando a nossa fé? O que é que está trazendo para nós prova, para que a gente seja cada vez testemunha fiel? Asaf disse que tentou entender isso com a própria cuca, achou muito, não conseguia entender, mas até que ele se aproximou do santuário de Deus, e então ele começou a compreender qual era o real destino dos ímpios. O versículo 18 diz que, certamente, Senhor, os põe em terreno escorregadio e os faz cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor, são como um sonho que se vai quando acordamos, e quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Até agora, Asaf estava com inveja do caminho dos ímpios.
Agora Asaf se aproxima de Deus, se aproxima do templo, e ele vê que aquele caminho seguro, na verdade agora, ele está dizendo que é caminho escorregadio. Não há segurança nessa trajetória. Não há segurança nesse caminho. Não há segurança nessa forma de viver. Ele diz, assim, que eles são como um sonho. No instante se vai quando acordamos. Aquilo que para ele era motivo de inveja, agora ele vê que é transitório, é passageiro. Há prosperidade? Há. Há uma vida desregrada? Há. Há um desafio, uma afronta a Deus? Há. Mas isso logo vai passar. Isso logo vai passar. Porque o Deus da justiça não permitirá que a injustiça, o pecado, o desafio a Deus continue eternamente. Então agora ele vê que os ímpios são como um sonho que se vai quando acordamos. E ele diz, olha, o versículo 21, quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, eu agi como insensato e ignorante. A minha atitude para contigo era de um animal irracional. Ele diz que é como se ele tivesse os sentidos embrutecidos. Isaías, no primeiro capítulo, vai dizer que até os animais conheciam o seu dono, mas o seu povo, esse não está me conhecendo. Ele vai fazer uma crítica e um juízo severo contra o seu próprio povo. Preste atenção no que Asaf disse aqui. Aquele momento em que ele sentia inveja, que o coração dele estava tomado de inveja, que ele não... Assim, no íntimo do coração, a gente chega a duvidar da justiça de Deus. Será que Deus é justo mesmo? Será que ele vai cumprir o que ele disse mesmo? Ele fala que quando ele pensava assim, quando ele estava tomado por inveja e por amargura, na verdade, ele agia como um ignorante. Ele agia como um animal irracional. Agora Asaf recobra a consciência. Ele começa a avaliar os seus próprios pensamentos. E perceba, irmãos, ele está abrindo o coração aqui. Só abrindo um parênteses. Você tem alguém que você tenha a coragem e que você tenha o privilégio de abrir o seu coração para dizer as mazelas que tem aqui dentro, para pedir ajuda em oração, para que isso gere cura para você. Você tem alguém para fazer isso? Precisamos ter. Precisamos ter. Nenhum de nós é super-homem ou super-mulher. Nenhum de nós. Vamos adiantar. Então, no versículo 23, ele diz, contudo, sempre estou contigo, toda a minha mão direita, tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. Olha a pergunta que Asaf faz no versículo 25. Você está lendo? Qual é a pergunta que ele faz? A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destrói todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor meu refúgio e proclamarei todos os seus feitos. Eita! Que salmo, hein? Que salmo. Que balançada na fé. Que dúvidas, que coisas ruins que passaram pelo coração de Asaf, assim como pode passar pelo nosso. Mas olha só o que acontece quando alguém se aproxima, se reaproxima de Deus. A lucidez volta. O que era seguro passa a ser escorregadio.
O que era sólido passa a ser transitório, como um vento, como um sonho que está agora e quando a gente acorda já foi embora. O que agora é realidade para Asaf é que Deus é justo. O que é realidade para Asaf é que Deus sustenta ele. O que é realidade para Asaf é que Deus é confiável. É que bom para mim é estar perto de Deus. E Ele fez o seu soberano o seu refúgio. Mas perceba que não é uma experiência que ele passa que morre nele mesmo. Qual é a última frase que ele diz? Proclamarei todos os teus feitos. Não é uma coisa em si mesmada. Não é uma coisa que acontece aqui e enche aqui e fortalece aqui. Não. Deus quer testemunhas. Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, Deus chama um povo para ser sua testemunha na terra. Amém? Deus quer que você seja a testemunha de tudo que Ele fez. De 2019 para cá, alguns aproveitaram a oportunidade para se fortalecer na fé, para olhar para dentro da sua casa, quem sabe voltar ao culto doméstico. Alguns passaram a valorizar mais os momentos em comunhão na igreja. Outros tiveram a sua fé revelada. Aproveitaram a oportunidade para escapar daquele lugar que eles queriam ir embora, mas não tinham coragem de dizer. E agora tem. Tudo é culpa da pandemia. Ela está fazendo o que ela pode e o que ela não pode. Vamos voltar para o exemplo de Asaf. Ele teve os seus altos e baixos na fé. E aqui a gente vê a receita, não receita de bolo, mas como é que ele saiu de perto e depois voltou. Foi quando se aproxima de Deus. Foi quando ele recobra a lucidez. Deixa eu te perguntar uma coisa, para nós. De 2019 para cá, a gente está navegando em que águas? Como está a nossa fé agora? Como está a nossa convicção das verdades que existem nesse livro? Será que nós estamos exatamente agora, nesse momento, com o coração embrutecido, sem conseguir discernir? Ou será que nós estamos como no primeiro versículo do Salmo? Certamente Deus é bom para o seu povo, certamente Deus é bom para Israel. Para você que está com sua fé fortalecida e aproveitou bem esse tempo, continue. Deus te abençoe. Deus te fortaleça. Deus te use. E para você e para nós que não estamos exatamente assim, mas estamos num momento de muita turbulência e muita dúvida mesmo, e muita oportunidade de ser instrumento, mas sem conseguir dizer que Deus está no controle, sem conseguir crer. Eu tenho uma palavra de esperança para você. Deus não chamou ninguém perfeito. Assim como Ele restaurou Asaf, Ele pode restaurar a tua vida. Você crê? Assim como Ele restaurou Asaf, Ele pode restaurar a sua vida, a sua fé, a sua convicção. O mundo precisa ouvir a história de esperança que só o Evangelho tem. E só um povo na face da terra foi autorizado para falar. Amém? Eu quero concluir com o salmo que foi iniciado esse culto. O Salmo 37. Você não vai precisar abrir. Porque o Salmo 37 trata dessa temática. A prosperidade do ímpio. Ele fala dessa temática. E eu quero deixar as palavras que o pastor Maurílio deixou aqui, os imperativos. Confia, igreja. Confia em Deus. Deleita-se. Entrega o teu caminho.
e descansa. Deixa Deus no controle da tua vida. Se aproxime dele. Sabe aquilo que você conhece dele? É pouco. Se aproxime mais e mais. Se aproxime de Deus. Confia, deleita-se, entrega, descansa. E aí você vai poder proclamar os feitos do Senhor. Né? Tua geração que precisa ouvir tanto a mensagem do Evangelho. Amém? Vamos orar. Curve sua cabeça e vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade. E, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que através do Teu Espírito, ó Deus, fale ao nosso coração, use, Senhor, a nossa vida como, ó Senhor, boca que pode falar de esperança, que pode experimentar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem feito. Ó Deus, renova os caídos, ajuda os cansados, Senhor, e nos fortalece para que o Teu nome seja glorificado, Deus. Tenha misericórdia dos nossos pecados, Senhor, nos lava, ó Deus, nos ajuda a nos levantar e, Senhor, usa a nossa vida como o Senhor quer. Que nós possamos aprender com a Tua palavra, com Asaf, Senhor, e que nós possamos ser ricamente abençoados e abençoadores na nossa geração. É assim que eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você foi abençoado? Em meio a toda essa problemática que nós temos vivenciado, que essa palavra possa achar abrigo no seu coração, que você tenha coragem, ousadia, confiança e entrega no Senhor, sabendo que Ele está no controle da sua vida, em nome de Jesus. E em meio a toda essa ação, Ele tem cuidado de nós. Mas, às vezes, as notícias, às vezes, os movimentos que nós vemos fazem a gente se entristecer e, muitas vezes, querer realmente ficar, né, acuado dentro de casa. E aí a gente vai para todo canto, mas onde a gente pode se aproximar de Deus, a gente não vai. Que você tenha ousadia, coragem de se aproximar dEle. Na tua casa, com os cultos domésticos, com os grupos pequenos, mas também na participação do ajuntamento santo para a glória de Deus. Ele renova as tuas forças para a glória do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos? Deus, nós te louvamos. Queremos, ó Pai, em nome de Jesus, te agradecer por esse momento e que o Senhor possa, para a glória do teu nome, operar nas nossas vidas, gerando confiança em nós para a glória do teu nome. E que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Divino Espírito Santo seja com toda a igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu só queria enquanto eles estão terminando ali a gravação, eu queria dar uma fala bem rápida com vocês.